Bem-vindos ao 10º Encontro de Administradores promovido pelo Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. Os ENCADs têm o objetivo de mobilizar, unir e valorizar os profissionais administradores e tecnólogos de gestão, assim como nossos futuros profissionais, os estudantes de administração, promovendo a reflexão e o debate sobre temas de interesse da profissão e da sociedade em geral. Além do grande encontro realizado anualmente na capital, os ENCADs já fazem parte do calendário de eventos do Conselho nas 5 cidades que estão instaladas as Casas do Administrador e em diversas outras no interior do Estado, promovendo a integração e a troca de experiências entre milhares de profissionais, empresas e estudantes daquelas localidades. Agradecemos aos nossos patrocinadores, Alterdata Software, Tecnologia e Informação, Banco do Brasil, Capital Humano FGV, sua escola de negócios, Qualicorp, administradora de planos de saúde. Agradecemos também aos nossos apoiadores, a ABRHRJ, Associação Brasileira de Recursos Humanos, Rio de Janeiro, portaladministradores.com, Acertem, Associação Brasileira do Trabalho Temporário, Fundação Dom Cabral, IBAM, Instituto Brasileiro de Administração Municipal, Sinaerge, Sindicato dos Administradores do Rio de Janeiro, Editora Saraiva, ABCO, Associação Brasileira de Consultores e Organizações, e Quality Mark. Agradecemos e registramos a presença do administrador Alexandre dos Reis, superintendente do SESI Rio de Janeiro e diretor-geral do SENAI Rio de Janeiro, que nos honra com a sua presença e a quem fazemos um agradecimento especial pela acolhida e pelo apoio neste evento do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro, e a quem convidamos ao palco agora para as boas-vindas a esta casa. Bom dia a todos. Primeiro, queria agradecer a presença de todos aqui na nossa casa, mas, em especial, o nosso presidente Wagner, os seus parceiros de trabalho de governança, que, através do contato do Francisco, chegamos até aqui, os conselheiros de vocês. Eu estou vendo, se eu não me engano, eu vi umas carinhas de aluno. Estou certo ou estou enganado? Temos também alunos, futuros administradores e colegas aqui do Sistema Firjan. Presidente, é com muito orgulho que eu estou aqui recebendo vocês, por 2 motivos. Primeiro, porque o Sistema Firjan necessita e está totalmente envolvido nas dimensões do qual vocês estão trabalhando e vão trabalhar nesse 10º encontro. Segundo, do orgulho e da satisfação pessoal, porque sou administrador. Então, é um orgulho pessoal em estar fazendo essa recepção de vocês aqui na nossa casa. Espero que essa parceria, através iniciada, ela se mantenha com o presidente e com os contatos que nós temos. Inclusive, me parece que vocês fazem, eu vi ali, questões regionais. Temos todos interesse, nós somos segmentados por regionais também. Então, levar esse conhecimento para o interior, agregar valor de conhecimento para os nossos administradores, empresários, industriais, é muito importante. Mas, encerrando, presidente, eu diria assim, vocês estão de parabéns pelo conteúdo que está na programação, conteúdo altamente atualizadíssimo, moderníssimo, e dizer o seguinte: estamos pela indústria, muitos de vocês são colegas nossos da indústria, são parceiros, são clientes, são associados do Sistema Firjan e estão cientes do que tudo que está acontecendo, que todos que nós estamos vivendo, a crise que nós estamos vivendo. E eu acho que nunca, há muito tempo, que eu não vejo uma necessidade tão grande de uma política de gestão
do papel do administrador, do gestor direto, das estratégias dentro das empresas. Hoje a discussão não é uma questão de receita, não é uma questão de produto novo somente, não é uma questão de inovação. As pessoas sempre que pensam em inovação de um produto, de uma tecnologia aplicada a um produto, embarcada num produto, internet das coisas. E hoje, estou passando por isso que eu estou passando aqui, eu ajudo essa casa a dirigir hoje quase 6 mil funcionários, 5.900 funcionários. Nós estamos presentes em 23 municípios, nós temos um orçamento robusto, e o que nós mais estamos vivendo, e que vocês estão vivendo provavelmente dentro das empresas onde vocês trabalham, é a questão da gestão, a inovação da gestão. Inovação de gestão, passando pela inovação de processo, é efetivamente o que nós estamos precisando. Existe um administrador, Keynes, que ele dizia o seguinte: se o ambiente externo muda, eu mudo. Aí eu pergunto, e ele faz logo a seguinte: e você? Você muda? É uma provocação, presidente, porque nosso papel é este papel: analisar o ambiente externo, interno, e traduzir na política de gestão. E a política de gestão passa por essas cabeças que estão aqui dentro hoje, passa por uma entidade dessa, em produzir e agregar valor nessa direção. Porque sem inovação de gestão hoje e de processo, não adianta. Não tem tomador final dos produtos. Então, nós vamos viver um bom tempo, já estamos 15, 16, 17 e 18, com certeza, tendo que administrar políticas de gestão dentro das nossas empresas. Então, eu acho que o conteúdo tem tudo a ver, presidente. Vocês estão de parabéns pela ementa desse evento. Para finalizar, aos estudantes que estão presentes. É muito bom ser administrador. Eu fazia economia em 1983, quando fui trabalhar com Roberto Campos. Eu sempre trabalhei no mercado financeiro, trabalhei 22 anos no mercado financeiro, sempre conto essa história, e eu tenho o prazer, um orgulho de poucas pessoas têm de ter trabalhado com Roberto Campos. Os novos, com certeza, só se foram olhar artigos, livros, fazer trabalhos, monografias, fontes, é que vai encontrar Roberto Campos. Referência. Poderia não se concordar com ele por questões partidárias, por questões ideológicas, mas respeitar o que ele falava, impossível não respeitá-lo. Até hoje, os debates se tornam nas dimensões, nas teorias, nos artigos que ele escreveu. Em 1984, essa empresa tinha uma boa política de recursos humanos. E ele falou a visão dele de globalização, a visão dele de abertura, a visão dele de liberalidade. Falou: Alexandre, e eles pagavam minha faculdade. Eu acho que tem que trocar. Você tem que fazer administração. Depois você faz a especialização. Depois você faz a especialização no que você melhor. Agora, você vai transitar por marketing financeiro, controladoria, RH, gestão, e você vai passear por essas competências, por esse conhecimento. Então, pelo que vem pela frente, ou então vai para a área jurídica e faz Direito Internacional, 1984, Direito de Contratos. Ele falou para mim, eu tinha 19 anos, e falou para o neto dele, o Robertinho, que tinha 18 anos. O Roberto é um dos maiores executivos jurídicos de Direito Internacional e Contrato. E eu fiquei aqui no canto, que eu queria ficar no mercado financeiro, eu fui fazer administração. Então, a amplitude de empregabilidade, a amplitude de ganho de conhecimento, de competência na administração é fantástico. Então, continuem, não mudem não. Vocês não vão se arrepender. Ok? Muito obrigado, presidente, que vocês tenham 2 dias maravilhosos de trabalho. Muito obrigado. E para a sua saudação de boas-vindas neste 10º ENCAD e nos apresentar o tema Ética e Moral no Mundo dos Negócios, convidamos o administrador
Wagner Siqueira, presidente do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. Muito bom dia, satisfação enorme estar aqui com vocês. 10º INCAD da MAC na Rede. Como nos eventos anteriores, INCADs anteriores, certamente não teremos aqui um conferencista, um expositor, né, entrando no palco surfando, de bonezinho e de bermuda. Também não vamos fazer mágica. Certamente não vamos, né, dançar nem contar como chegamos ao Polo Sul remando. Certamente vamos discutir muitas questões profundas, muitas reflexões. Se sairmos daqui refletindo muitas discordâncias e concordâncias, pontos de vistas, informações, e, como disse, também reflexões e descrição de cenários. Essa tarefa vai competir, certamente, aos palestrantes, ao conferencista. A mim, me cabe, certamente, a função de provocador, como palestra inicial, vamos dizer assim, à guisa de abertura. Né? Provocações, desafios, manifestações, falar aquilo que não está no gibi, aquilo que não está na literatura, não. Aquilo que está na literatura, mas de forma modesta, né? Que, em geral, não é o lugar comum, o ponto dominante das discussões sobre a questão de ética e moral no mundo dos negócios. De pronto, é preciso que a gente lembre sempre que ética quer dizer costumes, tá? Em grego, e que moral quer dizer costumes, em latim. Portanto, são sinônimos perfeitos. Ética e moral. É verdade que os doutrinadores, os grandes filósofos, os grandes pensadores, os grandes autores no campo agora da gestão, resolveram, com toda razão, utilizar esses dois termos e dar-lhes tratamentos diferenciados. Aqui nós vamos referenciar por um deles apenas, Kant, né? Mas vamos fazer, e o Kant não tem nada com isso, com as provocações que vamos fazer, né? Eu estarei fazendo algumas provocações à reflexão do tema, que espero que a gente saia com muitas dúvidas, com muitas reflexões, mas que não saiamos aqui com certezas, porque é realmente perigoso quando a gente começa a ter muitas certezas, especialmente no campo da gestão das organizações. Se tivéssemos certeza, era muito fácil, né? Chamávamos os especialistas todos, problema A, os especialistas diziam solução A linha, Z, solução Z linha, e, é claro, botava tudo no computador e pedia para o computador administrar a empresa, porque estariam todas as certezas. Não há solucionática, cada organização é uma organização. Eu começo, então, com uma pergunta bem provocativa, né? As organizações são morais? E essa questão vou logo responder. Vou pedir aqui para... E vou logo responder para não ficar antecipando, senão vira a novela da Globo, né? Não, as organizações não são morais. Mas também não são imorais. Elas são amorais. As organizações não têm moral, elas têm interesses. E é preciso que a gente caminhe nessa reflexão. Como nós vamos nos valer desses conceitos importantes, utilizados a miúde no cotidiano, das teorias e das práticas das organizações, é preciso que a gente entenda por que mares estamos navegando. Portanto, é preciso falar em moral da empresa? Não. É preciso falar... não tem aqui televisão, não consigo colocar o verdinho ali, o laser, não consigo. Mas moral na empresa. Não é a organização que tem moral, são as pessoas que a integram, seus dirigentes, seus colaboradores, seus funcionários, seus stakeholders, etc., que têm ou não têm moral. A empresa em si, ela tem, nos conjuntos de pessoas que se relacionam, interesses. Quais são os elementos essenciais da organização? Não há organização que não tenha pessoas. É verdade. Volta e meia, a gente vê consultores aí, não chegam a se escrever sobre literatura, que gostariam de se livrar, não o consultor como o Romano, que são
profissionais especializados da ABCO, mas alguns são consultores que gostariam de se livrar das pessoas. Como se nós tirarmos todas as pessoas das organizações, não temos organização, temos uma máquina, um edifício, um prédio. Então não há organização sem pessoas, não há organização também sem propósitos, sem objetivos. Todas as pessoas se relacionam entre si através da hierarquia para a consecução de objetivos. Uma outra provocação. As organizações, portanto, são ficções jurídicas. Se tirarmos as pessoas da organização, não temos organizações. O que nós temos é uma ficção jurídica, não uma pessoa, como se a miúde se trata no conjunto das organizações. É um contrassenso, meus amigos, julgar que a organização seja o mesmo que uma pessoa, que uma organização tenha personalidade moral, que ela possa ser ética, que ela possa moral, que ela tenha motivação da organização, que tenha espiritualidade, organizações espirituais. Ah, uma mente coletiva na organização, o que é isso? Ah, sem que a organização possa ser feliz? O que é isso? É isso mesmo? E é isso que vamos discutir? Como é que se coloca isso? A empresa, como disse, não age, né, por um dever moral. Mas, repito, na busca de seus interesses. Duro isso, né? Difícil. Choca. Mas é preciso que a gente reflita sobre isso. Todo lugar que eu vou, seminários, congressos, eventos, literatura que vejo, se fala no respeito ao cliente. Resolveram realmente transformar o respeito ao cliente num valor moral. O cliente é Deus. Não, é pior do que Deus, porque Deus perdoa e o cliente não perdoa. Não é? Então, a gente precisa encantar o cliente. O cliente virou a grande personagem do mundo das organizações, como se isso fosse verdadeiro. Eis o mistério da fé, agora se fala. Tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O cliente, né? Os colaboradores, os empregados, colaborador é a maneira moderna de falar, né? Tá certo? E os acionistas. É evidente, né? Se a organização tem interesses, ela busca, se a gente olhar no conjunto de quem detém o poder nas organizações em todo o mundo, estou falando só no Brasil, quem tem a propriedade das organizações em todo o mundo, a gente vai ver que são os acionistas. A lógica das organizações está voltada efetivamente para efetivar os interesses dos acionistas, não dos clientes. É preciso tratar bem os empregados, para que os empregados atendam bem os clientes, para que os acionistas tenham melhor remuneração. Eu fui procurar respeito ao cliente em tudo quanto é lugar. Na Bíblia, no Torá, no Corão, nos grandes filósofos, nos grandes autores, não achei ninguém que escrevesse lá sobre o respeito ao cliente. Como é que o respeito ao cliente é um valor moral e esses grandes autores, esses grandes teóricos e os grandes formuladores das doutrinas religiosas não consideraram o respeito ao cliente? Não encontrei. Encontrei o respeito ao próximo. Em todos eles tem o respeito ao próximo. O respeito ao cliente é um valor profissional legítimo que a empresa precisa ter. É uma diretriz empresarial, certamente. É um valor do código de ética do corporativo, tá bem. É uma referência no plano de negócio de ação estratégica da empresa, por certo. Mas não é um valor moral da organização, que é uma distorção que pouco a pouco começa a se praticar. É claro que uma grande parte dos formuladores, dos especialistas, dos operadores do mundo das organizações tem consciência disso. Mas pouco a pouco distorções são feitas e essa questão começa a se perverter. É sobre isso que está aqui a nossa provocação para chamar a atenção um pouco. O cliente não é um próximo qualquer, gente. Alguém inteligente logo dirá, Wagner, você está forçando a barra, porque o cliente também é um próximo. Não, o cliente é um próximo que pode pagar, ó, que vale uma grana, que pode ser fidelizado, que vale uma nota, que tem um perfil de renda. E se eu coloco, né,
o cliente efetivamente, né? Como é que eu posso circunscrever o nosso grau de respeito ao próximo, a sua capacidade de pagamento, ao seu perfil de renda? Eu estou, evidentemente, não já o tratando como próximo, mas efetivamente como cliente. Se a ação empresarial busca o lucro, por que meter a moral no meio? Cada vez mais a gente mete a moral como se as organizações fossem morais. É preciso colocar o homem no coração do homem, porque o lucro está no coração da empresa. Qualquer organização, pia ou lucrativa, uma organização que tenha, uma organização efetivamente, que garanta, assertivamente, a benemerência, também precisa ter resultados. Se ela não resultados, ela quebra. A utilização do lucro que eu vou fazer também varia. A função precisa ter lucro. Se não tiver lucro, a organização quebra. É preciso, quando se fala nisso, costuma-se torcer o nariz. Ah, lucro é uma... Como? A gente precisa desmistificar isso. A própria organização, as organizações têm que ter resultados. O respeito ao próximo não pode ser um valor moral empresarial, né? Porque é contaminado pelo interesse da empresa. A característica fundamental do valor moral é o desinteresse e a universalidade. Se eu sei que alguma pessoa me trata bem, pensando, descobriu ou acha que eu estou muito rico, vou deixar uma bela herança, ela me trata bem não por respeito a mim, por carinho, por solidariedade, por amor. Ela me trata bem por interesse. Tá certo? Então, se há interesse, você não tem um valor moral. A característica do valor moral é o desinteresse. E a característica também do valor moral é a universalidade. Se eu trato bem o cliente em função do seu perfil de renda, se ele quando toca o telefone, é chamado, internet, enfim, eu sei perfeitamente que ele precisa de um tapete vermelho, e eu vou tratar em função do tapete vermelho, e os outros também no conforme, também quero vender, mas não tanto assim, porque ele não tem tanto perfil de renda, eu não estou universalizando de coisa alguma. Estou usando uma estratégia de venda, ideologicamente, de justificação de sistema, etc. O valor moral é um valor universal. Não pode ser relativizado no interesse de uma ou de outra organização. Eu tenho uma solução A. Essa solução A vai ser, efetivamente, vai me dar bons resultados e grande prestígio social, porque ela é legal, respeita as pessoas, é adequada. Eu tenho uma solução B, que não vai me dar resultados e vai dar um caráter de desprestígio para a organização. Eu escolho a A, por interesse ou pela opção de ser prestigiado, ou pelas duas. Estou colocando um problema que, em verdade, não existe. Os dois estão convergentes. A ética empresarial, portanto, só pode ser específica. A ética empresarial da empresa A, a ética empresarial da empresa B, da empresa C. Se cada um tem a sua ética e acha que a sua é melhor do que a outra, evidentemente, melhor para quem? É a ética do interesse particular. Quebramos aí o desinteresse e a universalidade. Cada empresa acha que a sua ética é melhor do que a ética da outra. A ética empresarial, portanto, é um instrumento importante, uma ferramenta de gestão, por certo. Defendemos e apoiamos isso. O que nós queremos trazer é as perversões que começam a acontecer pouco a pouco ao se colocar esta problemática como se fosse a valorização e a moralização das organizações. Como se a organização e a empresa pudesse ser a aristocracia da virtude. E não é. A organização não é a aristocracia das virtudes. Quem tem que ter a aristocracia da virtude são as pessoas. Mas 2000 anos depois de Cristo, né, a gente vê como é que estão as coisas aí, a gente vê que precisa
que a natureza do homem é permanente e universal, dizia Lévi-Strauss. Não é, talvez, como pensava Rousseau, né? Que o bom selvagem, a pessoa nasce boa, e que os sistemas, né, é que pervertem as pessoas, a sociedade é que a perverte. Portanto, diz os utópicos revolucionários, de esquerda e até de direita, é preciso criar uma sociedade que preserve esse bom selvagem de Rousseau. Marx quis moralizar a economia e veja no que deu. As organizações não são morais. A economia também não. Qual é o preço moral de um barril de petróleo? Qual é o preço moral de uma saca de café? Ah, o preço moral de uma saca de café, quando baixa o preço, ou aumenta o preço, não gera milhares de desempregos nos países periféricos? Qual é o preço moral? Não é a moral que diz isso. O preço terá economia? Empresa cidadã é outro conceito importante, devemos apoiar, mas que devemos também analisar bem. A empresa cidadã é aquela que coloca os interesses da organização acima, o interesse da sociedade, da nação, acima dos seus próprios interesses? Então, por que a empresa demite empregados? Estamos com 12 milhões de desempregados. Por que a empresa demite empregados? Contribuir, porque se ela é cidadã. Por que a empresa transfere atividade para o exterior? Por que ela transfere as suas plantas e gera miséria nas comunidades em que se instalava? Empresa cidadã que respeita as leis do país? Ora, isso é uma exigência mínima em sociedade. É importante que a gente utilize esse conceito? Sim, mas a gente tem que estar atento a essa questão, porque a empresa, repito, não está a serviço dos seus empregados, está a serviço dos seus acionistas. Essa é a lógica prevalecente. Por mais que a gente diga, como se diz também na academia, né, que tem o jovem agora, ele é um grupo efetivamente cada vez mais, né, a geração Z, a geração Y e Z, agora ela é cada vez mais, não tem vínculos com nada. Existe um pequeno grupo assim, existe um pequeno grupo que é tribalizado, que trabalha nas organizações, e existe um enorme grupo que está sem emprego mesmo, que é a maioria. Esse pequeno grupo talvez seja os anarquistas do terceiro milênio. Pensam à esquerda e se comportam à direita. São os anarquistas do terceiro milênio porque não têm compromisso com a organização, com pessoa. Ah, sim, às vezes não tem nem com a família, nem com os seus lugares, nem com países. Não pensamos a empresa para fazer, às vezes, do direito e da política, da ética e da moral, do amor e da espiritualidade, na construção de uma sociedade mais justa e democrática. Isto está levando a empresa a pensar também nessas deformações do politicamente correto. Como se a empresa fosse politicamente correta. E para ser politicamente correta, está bem, para poder vender melhor, mas quando começa a se assumir que é politicamente correta, começa a se achar que é dona da verdade. O direito tem um papel, as instituições, sim, a política, a religião, não efetivamente a empresa. A empresa, repito, é uma ficção jurídica. Não conte para o mercado para ser moral no lugar da sociedade. E não contem para a empresa para ser moral no nosso lugar, no lugar de vocês. A empresa não vai se substituir no seu papel político. Empresa cidadã, portanto, é um slogan publicitário, uma estratégia de marketing, certamente, uma ferramenta gerencial, mas nada tem a ver com a cidadania, que é outro conceito, que compete ao indivíduo, fundamentalmente. Para poder encerrar, vamos falar aqui da hierarquia das ordens, nessa confusão. Estamos falando aqui da ordem econômica ou técnico-científica. A ordem jurídica ou política. Podemos chamar também de institucional legal. A ordem moral, a ordem ética e a ordem espiritual. Essas ordens subsistem permanentemente em permanente interação.
A confusão das ordens é que gera o politicamente correto e as deformações que nós estamos assistindo hoje no mundo e também na realidade específica, na nossa realidade das organizações. Quando essas atividades existem simultâneas, mas são distintas. Quando eu escrevo e escuto música, eu estou fazendo duas atividades simultâneas, mas que são distintas. Certo? Quando eu corro, eu respiro e corro ao mesmo tempo. Eu estou fazendo duas atividades simultâneas, mas indissociáveis. Eu não posso correr sem respirar, mas elas são distintas. Essas hierarquias, essas ordens, determinam o nosso comportamento fundamentalmente. Vamos ver isso. A ordem econômica ou técnico-científica é aquela que é possível ou impossível. O que é possível? O que é impossível? Produzir. Não peçam à ciência para ela se autolimitar. Ela intrinsecamente não vai se limitar. Não peça à economia para ela se autolimitar a si mesmo. Não peça à biologia para se autolimitar. Há que haver outras ordens externas a elas que vão limitar. E se a gente não entender isso, a gente começa a provocar distorções no processo lógico da realidade da sociedade e das organizações. Entre o que a ciência é capaz de produzir e o que não é capaz de produzir. A outra é a ordem jurídica ou política, que nada tem a ver com o é possível fazer e não é possível fazer. É o que nos diz o que é legal e o que é ilegal. A lei não é bem ou má. A lei é o que nos permite fazer coisas ou não permite fazer coisas, que nos diz o que é legal e o que não é legal. Para se controlar o cientista, a ciência, o aborto, ele vai ser legal ou não? Porque a ciência já desenvolveu esse processo e há questões que o cientista, ela está sempre em expansão. A ciência, a economia. Vai ficar sempre em expansão. Há que ter ordens externas que a controlem. E aí, a ordem jurídica, que vai dizer o que pode ser feito e o que não pode ser feito. A outra ordem é a ordem moral, que nos fala do bem e do mal. Não é a lei que nos fala do bem e do mal. A ordem científica, técnica, nos fala do que é de fatos, do que é verdadeiro, do que é falso. A ordem legal nos fala do que é permitido, do que não é permitido. A ordem moral, ela que se impõe incondicionalmente à nossa consciência. É aquela em que é mais forte do que a lei, porque tudo me é permitido, como dizia São Paulo, mas nem tudo me convém. Há coisas que a lei permite, mas que eu não faço, mesmo que a lei me autorize. Aliás, Martin Luther King uma vez disse, né, em 68, questionando a questão, era assim, há determinadas leis do Alabama, do voto do Alabama, da discriminação contra os negros, ele disse assim, o descumprimento de leis é uma responsabilidade moral da lei que discrimina o negro no Alabama. Ora, é uma escolha individual, que a lei nos permite umas questões que você pode querer fazer e eu não, ou eu posso querer fazer e você não. A lei, a ordem moral, a consciência, se soma à lei, ela é mais rigorosa do que a lei. A ordem ética é aquela que se faz em relação ao próximo, que julga ou não adequado. E a ordem espiritual, estou correndo um pouco, é aquela que se fala espiritual ou religiosa aos postulados da fé de cada um. Imagine se você entra num supermercado. Quando você chega num supermercado, você está exposto a todos os produtos que a sociedade pode lhe oferecer, a que a economia pode lhe oferecer e que a ciência pode lhe oferecer e a técnica. Ah, sim, mas não estão produtos ali que estariam se a lei não proibisse de estarem. No caso brasileiro, por exemplo, só para ilustrar, a venda de maconha. Há produtos que eu compro, que eu não estão no supermercado, que o
o supermercadista colocaria ou não colocaria, em função do interesse, se vale ou não ele vender, mas ele poderia fazer a lei ali que há produtos que não estão ali porque a ciência e a técnica não conseguiu desenvolvê-los, mas há produtos que estão ali, que não estão ali por conta, expostos para eu comprar, porque a lei proíbe. Mas tem uma terceira razão. Estou no supermercado, por consciência, né? Nenhum de nós aqui admitiria pegar um produto ali e colocar no bolso ou na sacola sem computar na conta, né? Nós não somos shoplifters, não vamos, né, descuidista, como diz na linguagem, levo por descuido alheio. Isso é uma questão moral. Mas, por outro lado, há produtos que eu olho, se ela tem o selo verde, por respeito, que já é o ética, eu vou escolher por razões éticas, então todos atuando simultaneamente. Eu vou comprar esse produto que eu sei, aquele tênis que eu quero comprar, mas eu sei que aquela fábrica lá na Ásia explora o trabalho do menor. Eu escolho outra marca. Também influencia a minha decisão. E, finalmente, a minha opção religiosa. Eu vou escolher, se sou judeu, eu vou escolher produtos kasher. Islâmico, tipo de corte de carne, japonês. Quer dizer, cada religião, com seus critérios, também vão influenciar a minha decisão de ponta. E, simultaneamente, todas essas ordens atuam no processo de decisão simultaneamente. E elas são distintas, se bem que indissociáveis e simultâneas. O paradoxo, cada vez mais o mercado vai mais longe para não se dirigir especificamente a lugar nenhum. O mercado não tem objetivo global. Não peça ao mercado para se controlar a si mesmo. Não peça a essa empresa para se controlar a si mesmo, porque é o encontro de uma variedade de objetivos individuais que buscam realizar todo o tempo sem mais e mais. Não tem limites intrínsecos, efetivamente. Não peça ao mercado, como não peça à empresa, para se autolimitar. Quem é que limita a empresa? São as ordens externas a ela. A lei, a moral, a ética e a religião. Por ser eminentemente parasitário, o mercado só consegue prosperar se encontra um organismo ainda não explorado que nos forneça alimento. O César Maia, que está aqui, ele certamente vai lembrar de Rosa de Luxemburgo, que afirmava isso. Né? O capitalismo é essencialmente parasitário. Ele vai sempre buscar um hospedeiro. É por isso que antes se fazia a previdência pública e a universalização da educação, e agora se faz, cada vez mais em todo o mundo, a discussão da previdência privada e da educação privada em todo o mundo. É um novo mercado. É por isso que atividades que eram típicas do Estado, cada vez mais estão caminhando também para ser atividades exploradas pelo mercado. Sei que tem que terminar às 11, estou olhando. Tá certo? É isso. As organizações irão tão longe quanto puderem na busca da riqueza e da utilização dos recursos naturais, se não forem os limites que sejam impostos pela ordem jurídica, política, portanto institucional, pela ordem moral das pessoas. As pessoas é que são morais, os indivíduos que são os morais, não as organizações, pela ordem ética, de respeito ao próximo, e pela ordem espiritual, que simultaneamente vão fazer esse limite, porque senão vão cada vez mais avançar. São provocações que os nossos conferencistas vão debater e discutir ao longo de todo o tempo. A moral e a ética são fonte de lucros. Agora nós estamos vendo, né? Realmente está muito na moda isso, né? Marquética. Marquética são os estranhos amores. Bizarro, que geram, né, entre o marketing e a ética. A ética compensa, a ética dá lucro. Eu entendo isso que vocês estão dizendo, eu entendo a lógica, a racionalidade, a questão fundamental de que se a organização tiver todo esse conjunto, será melhor, e tem melhorado por isso. São as respostas capitalistas competentes. É preciso mudar para que tudo continue exatamente como está.
a consciência do cidadão vai fazendo com que as organizações avancem, e avancem bem, mas uma decisão moralmente justificada e eticamente legítima pode se mostrar economicamente nefasta. A gente vê isso, para terminar aqui, de forma muito séria, é a barbárie e a tirania das ordens. Essas ordens, a superior controla a inferior e uma controla a outra. Quando há a predominância de uma delas sobre as outras, você tem a barbárie e a tirania. Por exemplo, a moral e a revolução. A moral do partido justifica todas as coisas que eu pratico. A ordem política determina a moral. A moralização desse processo e decisões políticas em que eu ajusto a moral justifica, por exemplo, ele roubou, mas não botou no bolso. Roubou só em nome do partido. Justifica, por exemplo, a tecnocracia insensível. O tecnocrata, nós, profissionais de administradores, temos que ter cuidado isso, porque o técnico puro é mais perigoso do que um político demagogo e irresponsável, porque ele é um alienado com poder. E essa é uma questão séria que nos faz pensar sobre isso, quando a técnica, eu fico vendo assim, governo de técnicos. O que é isso? Em que há predominância da técnica, subordinando o direito, subordinando a moral, quando você tem uma ordem determinando a outra, você caminha para esse politicamente correto que nós estamos assistindo, em que a organização, cada vez mais, se pretende substituir outras ordens como se ela fosse, efetivamente, a aristocracia da virtude. A barbárie se dá quando uma ordem quer determinar a outra. Se eu tenho a moral do partido, eu posso colocar aqueles que não pensam como eu penso no paredão. Se eu tenho, imaginem, Bush e Bin Laden certamente tinham certeza do que estavam fazendo por conta de suas opções religiosas e morais. Determinaram o político. O político também determina o moral. A moral da política acaba sendo distorcido isso. Essas deformações, e aqui a guisa de provocação nessa entrada, que a gente gostaria de trazer rapidamente aqui para vocês, efetivamente, é uma questão que me preocupa muito, porque isso acontece ao longo da história e está acontecendo hoje no mundo da empresa. Está acontecendo que as organizações, ao utilizarem os conceitos e as ideias positivas de empresa cidadã, que são boas, importantes, da ética, por produto da pressão do cidadão que deseja organizações mais consequentes com isso, começa a querer assumir compromissos, responsabilidades e papéis que não lhe competem. Esquecendo com quê? Né? E deformando o direito. A ditadura decorre exatamente isso. Quando a gente olha o Estado Islâmico, é por isso. Se o Estado Islâmico já determina e Deus é a verdade, para que eu preciso de moral se já tem a religião que nos dá qual é a moral? Para que eu preciso de ética se a religião já dá a ética? Para que eu preciso de lei se a lei já é a lei da religião? E para que, portanto, eu preciso subordinar a economia disso? E tudo isso substitui, quando essas ordens estão substancialmente vinculadas umas nas outras. Isso é sutil. Não, isso só parece sutil, mas atrás disso é que está deformações muito grandes que organizações cada vez mais começam a se praticar. Por exemplo, no voluntariado das organizações que assumem esses papéis cada vez mais, prejudicando certamente a igreja, prejudicando os clubes de serviços, prejudicando distorções que vão acontecendo, em que a pessoa sempre tem que trabalhar, né, com o seu horário fora do expediente ou sem remuneração por isso e não é representado por isso. É importante esse programa. Claro que as empresas fazem bem isso, fazem, mas distorcem também essa questão. Portanto, essa provocação que gostaria de fazer a vocês aqui nessa abertura, a gente vai refletir
nesse tema, da máquina rede. Como é que se coloca isso? Como são vistas esse processo? Como é que se realiza esse desenvolvimento? E vamos verificar, aprofundando reflexões de que é preciso continuar o programa de ética empresarial, de empresa cidadã, de voluntariado, mas é preciso que a gente esteja consequente quando estamos agindo assim, se nós estamos assumindo funções que não competem efetivamente à empresa. Muito obrigado.